Bom dia. Nós vamos dar início, então, a esse seminário aberto, né? Eu quero começar agradecendo a presença de todos. Para mim é uma honra e uma alegria ver colegas aqui, colegas de uma vida acadêmica, de outras instituições. Eu estou muito contente, muito emocionada, ver os meus orientandos e pessoas que eu vou conhecer ou estou conhecendo hoje. Então, eu queria agradecer. E antes de começar a minha apresentação, eu vou passar a palavra ao professor Eduardo Guimarães, que é o coordenador do Laboratório de Estudos Urbanos. Bom dia. Bom, é uma grande satisfação a gente estar aqui hoje, retomando essa atividade que são os seminários abertos. São coisas mais simples, né, que são feitas a partir dos projetos e tal. E o laboratório está se organizando nesse momento para procurar alguns outros caminhos de pesquisa para dar andamento ao trabalho que vem fazendo dentro dessa área Saber Urbano e Linguagem, que de fato é um elemento extremamente central na organização do nosso trabalho, né? Tanto pelo que essa área exige de organização teórica, quanto pelo que ela exige de método e de prática de análise. Quer dizer, o nome da área coloca toda essa questão do que é produzir um certo tipo de conhecimento científico e tal. Então é uma grande satisfação vir aqui hoje para iniciar esse momento proposto pela Graciele, ligado ao projeto dela, ao trabalho que ela vem fazendo aqui. Ela entrou recentemente no laboratório, não tão recentemente, mas recentemente, já que é a mais recente, né? E Impasses na Cidade e Espacialização dos Sentidos do Urbano. É o título que ela propõe. Vocês percebem que claramente o subtítulo coloca a questão no interior do problema da área, né, que está aí, quer dizer, toma um aspecto, né, do funcionamento dessa concepção, dessa relação linguagem-cidade, né, que o nome da área coloca. Então, é uma satisfação, queria dar boas-vindas a todo mundo. Também é interessante rever pessoas que a gente conhece há mais tempo, ver outras que a gente ou não conhece ou ainda não reconheceu como conhecendo, enfim, várias possibilidades, né? E desejar um bom seminário. Eu disse a Graciele que eu, infelizmente, não vou poder ficar, porque ontem eu tinha uma questão de uma consulta médica, e a médica mandou me ligar dizendo que ela me dá um horário hoje às 10 para as 11, né? Então eu vou ter que ir para... Ou eu teria que postergar isso, que eu não sei para quando. Então eu vou ter que acabar indo agora, tá bom? Então é uma satisfação e um bom seminário para todo mundo. Bom, para começar a minha apresentação, eu queria fazer assim duas observações, né? A primeira é de que eu vou apresentar aqui hoje é fruto de um percurso ainda muito inicial de pesquisa. Como disse o professor Eduardo, eu ingressei no laboratório no ano passado, mais precisamente em julho do ano passado, quer dizer, tenho aí um pouquinho mais de um ano, e essa pesquisa está sendo desenvolvida desde então, mas ainda muito inicialmente. Mas, por outro lado, eu quero lembrar que, já que essa é a primeira vez que eu falo publicamente sobre a minha pesquisa aqui no laboratório,
que meu percurso acadêmico é extremamente ligado aos trabalhos que são realizados no LabEURB, desde o meu ingresso no mestrado, né? Então, desde o mestrado, eu tenho acompanhado o que esse laboratório vem desenvolvendo e tentando levar tudo de contribuição que o laboratório produz para as outras pesquisas que eu desenvolvi até aqui. Bom, feito isso, mais uma vez eu agradeço, vou dar início à leitura, e o segundo alerta como é uma pesquisa inicial, eu não vou ter conclusões a fazer ao final dela. Então, eu espero contar muito com a leitura de vocês, com as questões que vocês possam ter, né, ou as contribuições que vocês possam dar, né, para a continuidade da minha pesquisa. O Laboratório de Estudos Urbanos, o LabEURB, ele foi criado em 1992, visando estudar a cidade da perspectiva da linguagem por meio de pesquisas que relacionam o sujeito, a linguagem e a história. Junto com o LabJOR, o LabEURB compõe, né, integra o NUDECRI, Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp. Sobre suas linhas de trabalho, além de pesquisas, realiza diferentes programas para promover a publicação e a difusão de atividades científicas, artísticas e de extensão que tratam de questões urbanas. Os seminários abertos, como o de hoje, fazem parte desses programas. A proposta dos seminários é a de socializar as pesquisas que são realizadas no laboratório com o público em geral. E essa, como eu disse, é a primeira vez que apresento ao público a pesquisa que venho desenvolvendo há alguns meses. Ela está em sua fase inicial. E como é a primeira vez que eu a apresento, eu decidi dividir a apresentação em 3 momentos para melhor situar a pesquisa para vocês. Então, eu vou, num primeiro momento, apresentar a relação de minha pesquisa com o LabEURB, mostrando a especificidade da área de conhecimento, saber urbano e linguagem, e o modo como eu situo o meu trabalho nessa área. No segundo momento, eu vou apresentar as questões norteadoras da pesquisa e os seus eixos, porque ela está dividida em 4 eixos. E, por último, eu vou trazer algumas considerações teóricas e o esboço, que eu estou chamando de esboço de análise, para discutir com vocês o eixo, um dos eixos, que se chama imagem e recorte. Então, passando para o primeiro momento. A articulação entre linguagem e espaço urbano é a base das pesquisas desenvolvidas na área de conhecimento, saber urbano e linguagem, instituída pelo LabEURB. Essa articulação se situa teórico-metodologicamente nos estudos da análise de discurso, para a qual o espaço urbano é compreendido como um espaço material concreto, funcionando como sítio de significação que requer gestos de interpretação particulares. Um espaço simbólico, trabalhado na e pela história, um espaço de sujeitos e de significantes, como explicou Eland. Sendo assim, esse modo de compreensão pressupõe a relação entre linguagem, sujeito e história para análise dos processos de significação, desencadeando projetos sobre a vida da cidade. Nisso consiste a realização de um trabalho intelectual que restitui à cidade seu real de significação. Trabalho voltado para a compreensão da cidade em suas formas de significar e assim produzir sentidos, tendo em vista que, enquanto espaço simbólico, a cidade demanda gestos de interpretação, ao mesmo tempo que coloca questões sobre a constituição e os processos de individuação do sujeito citadino, bem como sobre a vida em sociedade.
Considerando o espaço urbano dessa perspectiva discursiva, a articulação entre linguagem e saber urbano não se estabelece, como diz Guimarães, como uma simples correlação entre o linguístico e o social, ou o antropológico, mas como uma relação em torno do saber da cidade que se instaura ao interrogar a própria cidade sobre os seus saberes. Não se trata de reduzir esse saber à identificação da língua que a cidade fala, nem tampouco reproduzir categorias da sociologia ou do urbanismo. Por outra via, trata-se de considerar o modo como a cidade se diz de si mesma na relação com os sujeitos que a significam e se significam em face dela. Trata-se de se lidar com o discurso da cidade. A cidade, assim, é observada por meio da linguagem concebida, e isso é muito importante frisar, concebida como um observatório dos fenômenos urbanos, como define Orlandi. Essa é a relação que dá forma e especificidade ao conhecimento produzido pelo saber urbano e linguagem. Tomar a cidade como um espaço simbólico torna consequente a observação do mundo, das relações sociais, das formas e condições de existência dos sujeitos a partir de sua configuração política e histórica, que por sua vez se manifesta na e pela linguagem. Dessa perspectiva, todos os fenômenos urbanos são tomados em sua constituição histórica, abrigam as relações sociais, são, portanto, fenômenos sociais. Orlandi assinala que a cidade abriga o social, mas há uma redução significativa da cidade e o do social ao urbanizado. Por isso, me refiro a fenômenos sociais a fim de desmanchar essa sobredeterminação provocada pelo urbano em relação ao social e destacar a constitutividade da cidade pelas relações sociais. A reflexão sobre a cidade nessa instância abrange uma compreensão acerca das injunções ideológicas que constituem nossa formação social, uma vez que, como diz Orlandi, todas as determinações que definem um espaço, um sujeito, uma vida, cruzam-se na cidade. Por conseguinte, todos os processos sócio-históricos, tais como aqueles que se referem ao planejamento, à administração e à organização do espaço urbano, bem como as práticas institucionais, os movimentos políticos, sociais e econômicos, e ainda o papel do Estado, o papel da mídia, as manifestações artísticos culturais, são abordados em uma conjuntura sócio-histórico-ideológica, o que significa estabelecer a relação entre a linguagem e a sua exterioridade, o discurso e suas condições de produção na análise do discurso da cidade. Do ponto de vista do dispositivo teórico-analítico, a prática científica instaurada no domínio dos estudos saber urbano e linguagem, em seu modo de reflexão, se configura e se especifica na convergência de dois processos de significação. E esses dois processos serão retomados na minha análise, no esboço da análise daqui a pouco, né? Dois processos, então, de significação: o da espacialização da linguagem na cidade e o da simbolização do espaço urbano. A partir da consideração desses dois processos, é possível propor uma análise sobre como os sentidos se constituem, se formulam e circulam na cidade em condições específicas de produção correlacionadas às relações de força e poder constitutivo do espaço urbano. Em outros termos, esses dois processos permitem ainda a identificação dos mecanismos da determinação histórica dos sujeitos e dos sentidos. O ponto de encontro, então, de minha pesquisa, que tem como título Imagens da Cidade, Discurso e Produção do Conhecimento, com a área Saber Urbano e Linguagem, se situa justamente nesses dois processos de significação.
pois analiso como a cidade se simboliza na imagem, tomando a imagem como uma forma de linguagem, e como a imagem se espacializa na cidade, ou como os sentidos se espacializam em imagens. Analiso as discursividades da cidade pela imagem, observando de que modo produzem efeitos de sentido sobre o urbano, sobre os sujeitos, o que uma imagem pode dizer do citadino e o modo como se diz pela imagem. A inscrição de um projeto de pesquisa nesse domínio científico se dá, portanto, pela possibilidade de situar justamente a imagem na convergência da espacialização da linguagem na cidade com a simbolização do espaço urbano, concebendo a imagem como um lugar de observação dos fenômenos sociais, dos processos de significação do espaço urbano. Indo, então, para o segundo momento, eu queria ir, eu começo, então, dizendo que as imagens da cidade nos levam a pensar a imagem na relação com aquilo que ela mostra e com aquilo que ela pode dar a ver. Ao lado disso, nos leva a refletir sobre a ordem do visual, aquilo que ela mostra, com a ordem do visível, pensando tanto aquilo que ela torna visível pelo que mostra, como por aquilo que ela não mostra, que se estabelecem entre o imaginário, a memória e o político. Portanto, da perspectiva, então, da área de conhecimento, saber urbano e linguagem, venho realizando pesquisas que observam as relações de sentido entre sujeitos, saberes e cidades a partir do funcionamento discursivo das imagens. Interessa-me compreender de que modo a cidade se significa pela imagem, o que pressupõe analisar como a imagem produz efeitos de evidência e afeta os sujeitos em seus laços sociais, em suas formas de existir. Para isso, analiso o discurso da cidade, tomando então a imagem como lugar de observação de práticas sociais, fazendo dela um observatório dessas relações sociais que na análise de discurso são compreendidas como relações de sentido do espaço urbano. A fim de problematizar o que eu venho tentando chamar de regime de visibilidade e visualização do mundo em face de um processo de significação. Então, eu parto da seguinte questão: o que uma imagem dá a ver, o que mostra e, sobretudo, como mostra, me apoiando aí em Bowen. Essa é uma pergunta que desencadeia uma série de outras perguntas relativas ao entrelaçamento das imagens com aquilo que elas mostram, ao mesmo tempo que enfatiza o como mostra. E essa é a entrada da análise, como uma imagem mostra. Ou seja, o funcionamento da imagem que pode se dar em diferentes matérias significantes e dispositivos. Como a cidade se diz em imagens? Como o espaço urbano significa ou se significa na e pela formulação de imagens? Que processos de significação se constituem à medida em que a imagem torna ou não visíveis sentidos da e na cidade? Como o discurso do urbano ou o discurso urbano é instaurado a partir da produção de conhecimento mobilizada por imagens da cidade? Como a imagem dá a ver um processo de significação investido de sentidos e sujeitos atados ao corpo social da cidade? Em linhas gerais, são essas as questões norteadoras da minha pesquisa. São essas questões que me conduzem à análise do discurso da cidade. Acabou? Será? Acho que... Vocês estão me ouvindo? Tá. Para isso, venho compreendendo a imagem, então, retomando, como lugar de observação das práticas sociais, alinhadas às teorizações de New Land,
a fim de problematizar o regime de visualização e visibilidade do mundo. Ou seja, o que é dado a ver em sua não coincidência com o que é visível. Isso porque eu estou me distanciando de teorias que consideram a imagem como representação, então eu não vou tratar da imagem desse lugar, não considero a imagem como ilustração, nem como complemento ou análises daquelas que buscam encontrar seu conteúdo ou enquadrá-las em categorias. A partir da análise de discurso, dispositivo teórico-analítico com o qual operamos no saber urbano e linguagem, quando afirmo que proponho problematizar, ou melhor, desnaturalizar isso que eu venho chamando de regime de visualização e visibilidade, significa que considero que há uma dimensão discursiva da imagem a ser explorada. Aquela que diz respeito ao que não é ou não está visível na imagem, mas funciona na produção de sentidos. Em outros termos, o que eu tenho chamado, por um lado, de processo de invisibilização ou visibilização produzido por uma imagem. Entendendo que uma imagem pode tornar invisível um sentido, um sujeito, formas de existência. E, por outro lado, incide num processo de formulação visual que consiste na produção de uma imagem agora, por outro lado, visando dar lugar, corpo e sentido para aquilo que não tem imagem ou não pode ser ou estar visível. Daí decorre a possibilidade de analisar a construção discursiva dos referentes de uma imagem, considerando que toda imagem está na relação que toda imagem está na relação com o que nela não está. Nela se inscrevem, para fazer referência ao que explica Pechet, o alhures, o além e o invisível acerca da língua, asseverando que toda língua está necessariamente em relação com o não está mais, o ainda não está e o nunca estará da percepção imediata. Nela se inscreve, assim, a eficácia histórica da ideologia como tendência incontornável a representar as origens e os fins últimos, o alhures, o além e o invisível. Assim, conceber a imagem como parte do trabalho simbólico do discurso como objeto simbólico significa observá-la em sua constituição como lugar de inscrição de sentidos, o que requer situá-la em relação à própria especificidade daquilo que a constitui remetida à exterioridade. Se ater ao modo como os sentidos ganham corpo em sua formulação. Observar a maneira pela qual a memória do dizer se instala em sua constituição. Percorrer o trajeto de sua circulação, dando peso na análise à conjuntura que a concerne, às suas condições de produção. Meu esforço tem sido tornar essa compreensão, considerando, portanto, tornar possível essa compreensão, considerando, portanto, a imagem em sua discursividade. Para mim, a imagem é corpo ideológico, tem espessura semântica histórica. O político se textualiza na imagem, e o sujeito é sempre afetado por imagens na cena urbana. Ela significa e se significa sempre em relação às suas condições de produção. É preciso, portanto, levar em conta, numa análise, quem a produz, em que conjuntura socio-histórico-política é produzida, como ela é formulada em relação ao que ou a quem, como circula e como estabelece uma relação com a memória discursiva e, assim, engendra efeitos de sentido. Imagem e recorte, imagem, arquivo e memória, imagem e tecnologia, imagem e conhecimento. São as associações que alicerçam a pesquisa, são esses 4 eixos que eu falei no início.
pois com base nelas eu tenho tentado mostrar metodologicamente como a imagem na relação com a noção de arquivo, com a noção de recorte, pode dar especificidade ao dispositivo de análise por um lado, e por outro, como a imagem mantém uma estreita relação também com a tecnologia e com a produção do conhecimento, com a produção social da vida urbana. E agora eu passo para o terceiro momento, em que eu deixarei a descrição desses 4 eixos para uma outra oportunidade, a fim de apresentar um movimento de leitura a respeito do primeiro eixo, no qual eu proponho compreender a imagem como recorte, a partir do modo como Orlandi define este último, naquilo que está concernido na seguinte formulação. O recorte é uma unidade discursiva. Por unidade discursiva, entendemos fragmentos correlacionados de linguagem e situação. Assim, um recorte é fragmento de uma situação discursiva. Minha compreensão move-se, então, pela inclinação à deriva. A imagem é recorte, a imagem é unidade discursiva, a imagem é fragmento correlacionado de linguagem e situação. Em sua reflexão, Orlandi faz uma distinção entre recortar e segmentar, situando o modo de conceber o texto como o todo em que se organizam os recortes. Esse todo tem compromisso com as tais condições de produção, com a situação discursiva, afirma a autora. O que eu proponho aqui, pensando essa relação, não é a de recobrir a noção de texto pela da imagem, não é isso, não é tentar tratá-las como sinônimo. Ao invés disso, a proposta é extrair da potência da noção de recorte, extrair a potência da noção de recorte na relação com o processo discursivo desencadeado pela produção de uma imagem e a de sua análise. Do ponto de vista operatório, conforme Orlandi, o princípio segundo o qual se efetua o recorte varia segundo os tipos de discurso, segundo a configuração das condições de produção e mesmo o objetivo e o alcance da análise. Recortar, assim, se configura como um gesto analítico compreendido em uma dada conjuntura. O que o recorte permite situar é determinante para a compreensão de uma situação discursiva. Em relação à imagem, como uma unidade discursiva, enquanto recorte, ela pode funcionar pelo mesmo princípio, ela pode ser operada por esse princípio operatório, como uma unidade, ela pode e ela permite realçar aquilo que é mais significativo da situação discursiva circunscrita. Operar com ela requer considerar paralelamente a incompletude da linguagem em face daquilo que ela recorta e daquilo que se instala a partir do objetivo e alcance da análise. É importante destacar que, em termos de função, Orlandi explica que os recortes podem determinar as formações discursivas do processo histórico e privilegiar um ou outro, produzindo uma diferença no processo de significação. Isso é, o gesto de recortar é decisivo para a análise. E o que eu quero propor, para além do gesto operatório possível pela noção de recorte, é instalar o recorte no próprio do processo discursivo. Em paralelo, então, essa convergência da imagem e recorte também me permite compreendê-la como um gesto de interpretação. Gestos esses
estes que intervêm no real dos sentidos enquanto atos simbólicos, como diz Orlandi, se atentando para o fato de que não há sentido sem interpretação e de que os diferentes gestos de interpretação, uma vez que linguagens ou diferentes formas de linguagem, com suas diferentes materialidades, significam de modos distintos. Nas palavras de Orlandi, a matéria significante afeta os gestos de interpretação, dá uma forma a ele. Aí está posta a possibilidade de observar que forma a imagem dá a um gesto de interpretação. E como ela resulta desse gesto, que incide, seja sobre a produção e sobre aquele que a produz, seja sobre a sua leitura ou expectação, considerando aquele que a vê e dá um sentido a ela. E ainda, tomando a imagem como unidade discursiva, é preciso articulá-la sempre, a memória discursiva, pela via da rede de significação. Pois uma imagem é tecida por uma região de memória. Pode, portanto, fazer ressoar os sentidos dessa região. Ou, em outras palavras, a imagem é também um recorte da memória discursiva. Sontag afirma que não se espera que uma foto evoque, mas sim que mostre. E essa é uma crítica que ela está fazendo a essa leitura. Fazendo a crítica, alerta a autora: a imagem fotográfica, na medida em que constitui um vestígio, não pode ser simplesmente um diapositivo de algo que aconteceu. Ela é, antes de tudo, o recorte de uma situação, recorte da memória, enquadramento de um acontecimento em detrimento de outro. Lidar com a imagem pela via da memória discursiva é então lidar com as suas margens, com aquilo que o enquadramento exclui ou evoca. Que sentidos, então, de ou da cidade são recortados por uma imagem? A imagem pode configurar um recorte da cidade? Que regiões da memória discursiva são evocados? Que historicidade se inscreve na formulação? Que sentidos ela mobiliza, atualiza, produz? Para dar uma dimensão do que eu estou procurando compreender, eu trago uma reflexão de Didi Huberman acerca desta fotografia. E eu passo a leitura da reflexão do autor. Eu caminhava rente aos arames farpados, quando um passarinho veio pousar perto de mim. Bem ao lado, mas do outro lado. Tirei uma foto sem pensar muito, provavelmente tocado pela liberdade daquele animal que driblava as cercas. A lembrança das borboletas desenhadas em 1942 no campo de Terendasten por Eva Bulova, uma criança de 12 anos que viria a morrer em Auschwitz no início de outubro de 1944, possivelmente me veio à cabeça. Mas hoje, observando essa imagem, percebo uma coisa bem diferente. Em segundo plano, corre o arame farpado eletrificado do campo, com o metal já escurecido pela ferrugem e disposto segundo uma trama bastante peculiar que não vemos no arame farpado do primeiro plano. A cor deste último, cinza claro, sugere que foi instalado recentemente. Compreender isso já me dá um aperto no coração. Significa que Auschwitz, como lugar de barbárie, o campo, instalou os arames farpados no fundo nos anos 40, ao passo que os do primeiro plano foram dispostos por Auschwitz como lugar de memória, um museu, bem mais recentemente. Por que razão? Seria para orientar o fluxo dos visitantes, empregando o arame farpado como cor local?
ou para restaurar uma cerca degradada pelo tempo? Não sei. Mas sinto claramente que o passarinho pousou entre duas temporalidades terrivelmente disjuntas, duas gestões bem diferentes da mesma parcela de espaço e de memória. Sem saber, o passarinho pousou entre a barbárie e a cultura. O autor assim relata como recortou aquela situação, sem pensar muito, levado pela maneira como o passarinho driblava as cercas, embora talvez tenha lembrado de uma outra imagem, de um outro acontecimento, na referência à menina Eva e Auschwitz. Mas, ao olhar para aquela fotografia de outra posição, se dá conta das camadas de temporalidades que se formulam e são significadas pela relação entre memória e atualidade. Formulação e constituição atadas em condições sócio-históricas que permitem a sua produção, a produção de efeitos de sentido. Os sentidos daquele lugar se espacializam naquela imagem, não sem intervir no trajeto de seus visitantes, não sem fazer lembrar algo daquele espaço. E quando me refiro à espacialização, me refiro não à espacialização empírica, referencial, mas à espacialização enquanto um processo simbólico ou de simbolização. Outro funcionamento da espacialização de sentidos pode ser observado no documentário Visage Village, que eu não sei se vocês já viram. Alguém aqui já viu? A partir da prática artística de J.R., fotógrafo que fotografa pessoas e cola suas imagens gigantes pela cidade. Conhecem o J.R.? Não? Nesse documentário, o Visage Village, está no Now, e a única forma que eu consegui de trazer aqui foi fazendo uma filmagem muito caseira, então já peço desculpa, está um pouco, né? Nesse documentário, a prática de colagem de fotografias gigantes no corpo da cidade é compartilhada com a cineasta Agnès Varda. Os dois visitam um vilarejo e encontram uma rua, na qual todas as casas estão fadadas à demolição. Mas uma moradora se recusa a deixar sua casa. Então, eu vou mostrar o trechinho que eu quero destacar aqui para vocês. Eu não vou fazer uma análise, eu vou só comentar os pontos que me ajudam a pensar aqui no que eu estou propondo. Vamos lá, eu também perdi. Agnès se lembra do vilarejo pelas imagens dos mineiros estampadas nos cartões postais. Recorte de uma história, da história de uma cidade, na relação com as minas de carvão e seus mineiros. Agnès e J.R. fazem um trabalho de leitura e atualização de arquivo, selecionando imagens de mineiros para compor o cenário daquela rua, de maneira a fazer lembrar as formas e condições de existência que constituem aquele lugar. O invisível do social no flagrante do urbano. Disse de um para falar de outro. O efeito é o de tirar da invisibilidade, que é sempre política, sentidos que não se esgotam naquilo que está ao alcance dos olhos. Prática de sobreposição, essa da colagem, que eu analisei em um outro estudo, chamando de imagens desorganizadoras. Pois o modo de estar e formular sentidos na cidade recorta os espaços, fura com a organização imaginária do urbano, incide sobre as relações de força e poder, desestruturando-as à medida que mexe na determinação daquilo que se vê e o que se pode dizer sobre o que é visto, me referindo aí a Rancière.
Eu gostaria de destacar dessa parte do documentário, isso é, entrando no domínio da imagem em movimento, um recorte. A cena em que Janine olha para sua imagem estampada em sua casa. Imagem que recobre e une une lugar e sujeito num só, produzindo o que Orlandi chama de indistinção entre o corpo do sujeito e a cidade. Ou seja, passa-se de um para o outro, diz-se de um pelo outro. Não se trata de uma foto, de uma rua ou de uma parede. Trata-se do encontro, na ordem do visível, de sentidos que se espacializam ali. E aí eu quero voltar no recorte. Que puis-je dire? Rien. Janine pergunta, o que posso dizer? E responde, nada. Na sequência, e é para isso que eu quero, é esse o ponto que eu quero destacar, uma outra imagem se interpõe, como se tocasse, ou ao menos resvalasse o silêncio. Na imagem, o silêncio aí ele se significa. O silêncio, como explicou Orlandi, ele é irrepresentável, ele não trata de ausência de palavras, tampouco do vazio. A imagem aí, e é o que eu quero pensar, é recorte que incide nessa dimensão de significação, que é a do silêncio, né? E instaura sentidos em silêncio. E continuando essa esses apontamentos, eu decidi correr o risco de trazer mais um vídeo. Que também, vocês vão ver, é uma descrição ainda muito incipiente, e esse vídeo também foi realizado pelo JR. O vídeo faz parte de um projeto chamado Woman and the Arrows, que foi realizado no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, em 2008. Considerada oficialmente a primeira favela do Brasil, a população atual do Morro da Providência é de aproximadamente 5.000 habitantes. Ela está localizada no centro da cidade, atrás da Central do Brasil. Ela já foi considerada a mais violenta do Rio, devido ao inúmeros confrontos entre policiais e traficantes do Comando Vermelho. Em 2010, ela passou a ser a 7ª área controlada pela UPP. E em 2018, quando o governo do Rio assume o desastre, né, e anuncia a extinção da UPP por um lado, o governo instala uma base avançada, na Providência, dando então continuidade à política de medo e morte. Aqui são pequenos rastros das condições de produção de discursos que devem ser considerados para o que eu vou mostrar agora. Que relações podem irromper, então, em referência aos sujeitos e aos sentidos nesse vídeo?
Que imagem constitui um recorte dessa relação? E eu passo ao vídeo. Meu nome é Rosiete Marinho, tenho 45 anos, nasci e me criei na primeira favela do Rio de Janeiro, na qual hoje é denominada como Morro da Providência. Me orgulho de todos os passos que dei durante ao longo dos anos dessa favela e da minha idade. A origem minha é da minha família, que também é natural daqui. É difícil uma mãe ir a um lixão catar o resto dos seus filhos. Dói a alma. Dói a alma. Uma tortura iniciada por soldados fardados do exército. É difícil de engolir. Choro até hoje a morte deles. Gosto do local e sou apaixonado por isso aqui. Eu acho que a paixão é que me leva a fazer coisas para levantar isso aqui. Levantar o moral, levantar a estrutura, poder dar condições às pessoas que necessitam. A maioria das vezes as pessoas vêm direto à minha porta. Muitos. Nós nunca tivemos diretamente auxílio do governo. O governo do estado sempre entrou aqui trazendo a violência.
Vamos lá. Respira, né? A primeira pergunta que eu levanto é: o que se silencia aí? Do alto, com um emaranhado de fios em primeiro plano, é a imagem de corpos em trânsito acelerados que abre a tela. Ao longe se vê o mar, abaixo, mas como se estivessem perto, prédios da cidade. Na sequência, a imagem de flashes da realização do projeto, de colagem das fotos, o céu, o pôr do sol, tudo em movimento, enquanto Rosiete Marinho diz dela na relação com a favela, do orgulho dos passos que deu ali, dizendo, muito no equívoco, a origem é da minha família, que também é daqui. Se inscreve aí um laço muitas vezes invisibilizado pelo imaginário social de favela e seu morador. A imagem de Rosiete aparece dando corpo a esse laço. Aparece o Cristo num movimento de giro e surge um outro dizer que se intercala com a imagem de uma mãe. É difícil uma mãe ir a um lixão catar o resto dos seus filhos. Dói a alma, dói a alma. Não é o resto de comida que essa mãe busca no lixão para alimentar os seus filhos. Dizer que, de certo modo, também já foi naturalizado em nossa sociedade. É o que sobrou deles. Em cena, uma imagem já vista, já também tão naturalizada, a dos soldados armados no meio do caminho, contrasta com a imagem que vai sendo colada na escadaria pelos moradores no coração do Morro da Providência. Outro discurso, o da dor da mãe, o da militarização desse espaço e da execução de seus filhos, ou outro modo de se dizer disso. Outro modo de significar a relação de um sujeito com este espaço. E o fluxo continua. Eu gosto do local e sou apaixonada por isso aqui. A referência à relação do sujeito com o espaço se dá pela via de mais um deítico, isso aqui. E no plano do visual, constrói-se uma cenografia urbana. O aqui, o agora, a cena. Pela espacialização dos sentidos em movimento nas imagens. Num efeito de fora para dentro. A câmera acelera seu movimento em plano quase todo em plano sequência, percorre o interior das casas, das ruelas, dos vãos, no sobe e desce, escada no aglomerado, flagra os detalhes, se move em todas as direções, mas diminui a velocidade em cada rosto, em cada expressão, olhar que encontra. A câmera é encarada pelo filmado. Bebês, crianças, correndo, assistindo TV na sala, brincando no corredor, homens, mulheres, mães e avós no fluxo do dia a dia. Muita vida é tornada visível por essa visão ótica que faz lembrar de um sniper em busca de um alvo, mas que difere-se da caça por um alvo. Pois o reconhecimento é de uma outra ordem. As imagens produzem um outro recorte, de dentro, de perto, da existência da vida humana que não pode ser nem naturalizada pelo discurso do urbano, que sobredetermina o social, nem regida pelas políticas de esquecimento. Essas imagens se confrontam com o processo de naturalização da violência, da execução e do sofrimento, ao revestir a memória discursiva com outra imagem. Em relação ao processo de colagem das fotografias, o corpo da cidade e o corpo social se atam
metaforizando a existência de uma na outra. Rosto, idade, gênero, humanidade são sentidos espacializados no urbano e tornam possíveis, visíveis, sempre no confronto do simbólico com o político, com a exterioridade, outras formas de se dizer, de se ver, de se compreender a relação com a vida em sociedade. E eu encerro por aqui, como eu disse, sem conclusões, mas com um espaço aberto para ouvir vocês e pensar na continuidade da pesquisa. Eu agradeço muito e agora quero ouvi-los.